Agora vamos elaborar, né, a edição de uma determinada categoria presente na lista. Então, se o usuário vier aqui na lista de categorias, né, apresentada na página, né, por exemplo, vier aqui em amigos e clicar aqui no link editar, tá, ele vai ser submetido, então, vai ser enviado para a página de edição dos dados dessa categoria. Então, vai ser passado, né, vai ser apresentado para o usuário nessa página de edição, né, já a descrição atual da categoria para que ele possa alterar ou não, certo? Bom, para que a gente possa elaborar esta listagem com esse aspecto visual que nós estamos vendo aqui, onde os links para a edição e o link para a exclusão, né, são representados através destes ícones, né, dessas fontes específicas que nós estamos vendo aqui, tá? Nós precisamos adicionar o arquivo de estilo dessas fontes no nosso template, né, da página categorias.js. Então, para isso, lá em cima do cabeçalho da página de categorias.js, além do link, né, de referência ao arquivo de Bootstrap que nós temos aqui na nossa máquina, aqui em Public, né, aqui em Public CSS, nós temos aqui o bootstrap.min, né, que é o arquivo de estilização que nós estamos utilizando para estilizar os elementos da nossa página. Nós temos que também referenciar este outro link de estilização, que é o Font Awesome, né, que vai nos apresentar esse aspecto visual que nós estamos vendo aqui, né, de estilização destes links, desses botões que nós estamos vendo aqui para acesso a essas funcionalidades de edição e exclusão de categorias desta lista. Tá? Então basta a gente fazer a referência deste link para que a gente possa usar aqui e estilizar posteriormente esses dois links, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos ver como criar este primeiro link aqui para edição e envio, né, quando o usuário clicar então nesse botãozinho de edição, envio desses dados aqui, né, da categoria selecionada para a página de edição para que o usuário possa ou não alterar os dados da categoria, certo? É isso que nós vamos ver nesta aula. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir aqui na estrutura da tabela apresentada na página para o usuário, duas novas colunas, né? Nós vamos começar pela coluna da edição. Então, uma nova coluna que vai ser uma âncora, né? Um link. Então, ao invés de a gente usar aqui um botão, nós vamos usar um link, né? Cujo href deste link, ou seja, quando o usuário clicar nesse link, nós vamos enviar uma requisição GET para o nosso servidor, que é a requisição /categorias/editar, certo? E vamos passar como parâmetro nessa requisição, agora então nós vamos usar um parâmetro não de corpo de requisição, né? Agora vamos usar um parâmetro de URL, né? Visto que nós vamos ter que passar aqui, além da requisição, nós temos que passar o ID da categoria selecionada, né? De acordo com a linha ali que o usuário clicou, certo? Então aqui, ó, se o usuário clicar aqui no Amigos, né, e clicar no botão Editar, nós temos que passar lá para o formulário de edição esse ID aqui do registro selecionado, para que o nosso formulário de edição lá possa ir no banco, né, e montar esse registro, certo? Então, nós viemos aqui e vamos fazer o seguinte, vamos passar os dois parâmetros, o parâmetro do ID, ok? Então, nós viemos aqui e passamos como parâmetro, né, somente o campo ID da categoria, certo? Então, usamos aqui a tag do EJS, né, para a gente passar aqui, usando percentual igual, para a gente passar um valor, né, o valor de uma variável, aqui nesta requisição /categorias/editar, certo? Bom, o que mais que nós vamos fazer aqui? Além disso, tá, nós vamos fazer o seguinte, além disso no href,
nós vamos determinar aqui o estilo, né? Usando o class. Então vamos usar a classe aqui do Bootstrap, né? Para estilizar este botão, esse link, usando aquela fonte lá do íconezinho, do símbolo lá de edição da nossa lista, ou seja, para a gente mostrar então na página do usuário este botãozinho aqui nessa forma aqui de edição, ok? Então a gente vem aqui a classe que nós vamos utilizar para isso, é a classe FA Edit, que faz então que seja apresentado aquele botãozinho para a gente. E além disso, eu quero o seguinte, eu quero que aquele botãozinho seja apresentado naquela cor ali, né, em preto. Então eu vou utilizar um estilo local aqui, desta tag aqui em específica, que vai determinar a cor daquele elemento, né, que é a tag, que é a propriedade color, né, seletor color aqui do CSS. E aí eu vou dizer que a cor vai ser a cor black, tá? Vamos determinar com a cor black aquele elemento ali, certo? Que mais que nós vamos ter aqui? Além disso, nós vamos ter o seguinte, só vou abrir uma linha aqui para ficar tudo na mesma tela, para a gente poder visualizar melhor. Além da cor, nós vamos fazer o seguinte, quando o usuário passar por aquele elemento, deixa eu voltar lá na tela para a gente ver. Quando o usuário passar por esse elemento aqui, ó, notem que apresenta para ele ali, ó, né, uma mensagem, ó, editar categoria, ou seja, quando o usuário clicar aqui, quer dizer que ele vai para a tela de editar categoria. Então, para a gente apresentar aquela mensagenzinha ali, nós temos um elemento aqui também, né, que a gente vai definir para âncora aqui, o href, que é o seguinte, nós temos um outro atributo aqui que é o AttaToggle. Tá? O AttaToggle identifica então aquela mensagenzinha ali que se chama aqui, né, de tooltip. Aquela mensagenzinha ali é um tooltip. Então a gente usa essa propriedade AttaToggle para identificar esse tooltip. Então quando o usuário passar com o mouse sobre, né, aquele íconezinho, vai ser apresentado esse tooltip cujo título vai ser o seguinte, editar categoria. Tá? Então quando o usuário passar com o mouse ali, vai ser apresentado para ele esse retângulo ali, editar categoria, certo? Vamos arrumar aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa para esta tag aqui de edição, certo? Só vou salvar aqui. E antes da gente testar, tá? A gente vai fazer o seguinte. Então, quando o usuário clicar nesse botãozinho, né, nesse ícone de edição da categoria, vai ser enviada essa requisição lá para o nosso servidor, /categorias/editar, passando como parâmetro na própria URL, na própria requisição, o ID da categoria. Ok? Então a gente tem que codificar essa ação lá no nosso servidor. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente volta lá no nosso index.js e aqui nós vamos criar aqui uma nova entrada, pode ser aqui depois de salvar, né? Para a edição do contato. Vamos aqui no final. A edição da categoria, desculpa. Então vamos aqui antes dos contatos, depois de salvar a categoria. Então nós vamos criar aqui o código para tratamento daquela requisição. Aquela requisição é uma requisição GET. Então quando chegar um GET no nosso aplicativo, que é o GET /categorias, /editar, né? id, tá? Nós vamos executar a seguinte função. E recebe requisição resposta, que vai fazer o seguinte tratamento. Tá? Fazer o seguinte tratamento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esse ID que está vindo aqui na requisição. Tá? E aí agora nós vamos pegar por parâmetro e não por
por body parser, né, usando body parser, porque não vai vir no corpo da requisição, nós não estamos usando lá um formulário, nós estamos usando um link, né, um href, vou voltar lá para te ver, ó, nós estamos usando um link, estamos passando esse parâmetro na requisição, tá, um parâmetro de requisição. Como nós vimos em aulas anteriores, né, outra forma de a gente pegar parâmetros que são passados para a nossa aplicação é por parâmetros de requisição. E é isso que a gente vai fazer com o ID. Então, este aqui é um caso típico de uso de parâmetros de requisição, né, captura de parâmetros de requisição, quando a gente precisa pegar somente um dado aí, né, que vem na nossa requisição. Né? Então, quando a gente tem dados, por exemplo, deixa eu arrumar aqui que ficou mal, categorias. Quando a gente tem dados, por exemplo, que vêm de formulários, que são muitos dados, tá? Esses dados são passados pelo corpo da requisição. Aí a gente usa o body parser, né, que é o rec.body, para pegar cada um dos parâmetros. Neste caso, como é um único parâmetro, né, a gente pode utilizar desta forma. Né? A gente passa o parâmetro pela própria requisição e captura ele aqui na nossa aplicação. Então, rec.parâmetros. A gente pega esse parâmetro, como já viu em aulas anteriores, desta forma. Então, estou pegando um parâmetro de requisição, né, um parâmetro que vem no próprio corpo da requisição, chamado ID, né, que é esse parâmetro que está vindo aqui, né, na requisição /categorias/editar. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar lá, então, o nosso modelo de dados de categorias, certo? E vou pesquisar nesse modelo de categorias usando um find também. Lembra que a gente tem um find all, que traz todos os registros, mas a gente também tem um find by pk, que procura pela chave primária. Então basta passar a chave primária, o valor da chave primária aqui, num find by pk. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou enviar um select lá para o nosso banco de dados. Esse find by pk vai ser transformado no seguinte select. Select, asterisco, from, categorias, né? Where, o campo ID, igual ao valor desse ID que eu estou passando aqui. Né? E esse ID, como nós vimos aqui, está vindo na requisição, certo? Esse ID, na verdade, foi o ID da linha selecionada aqui na nossa tabela. Vamos pegar, né? Buscar por o ID, e se ele encontrar, quando ele encontrar, né? Nós vamos executar a seguinte função. Passando a categoria encontrada, veja que agora não é categorias, porque não vem uma lista de categorias, porque a gente está procurando pelo ID, vai vir um único registro, né, uma única categoria, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos mandar o usuário para, né, a página categorias, dentro da pasta categorias, nós temos a página editar, tá? Passando como parâmetro esse objeto categoria que o find by pk nos retornou. Ok? Então, o find by pk vai fazer esse select lá no banco de dados, né, passando como parâmetro o ID, né, o ID da categoria, e depois que ele executar essa select, tá, ele vai retornar para a gente esse objeto categoria. Tá? Tendo o objeto categoria, nós renderizamos para o usuário a página de edição desta categoria, né? Passando os dados completos, né? O ID e a descrição. Tá? Essa página de edição da categoria se chama editar, que é essa página que nós temos aqui no contexto navegacional de categorias. Então, se nós formos aqui, né, na página editar, nós vamos observar aqui, né, que ela recebe, né, esses parâmetros passados, né, que é a descrição da categoria que nós estamos mostrando aqui, e o ID da categoria, a partir desse objeto categoria que a gente passa para essa página, né, que é exatamente esse objeto que nós estamos passando aqui. Ok? Já podemos testar para ver como é que ficou, então, o comportamento da nossa aplicação. Só vou salvar aqui, Ctrl+S. Tá? E aí nós vamos executar a nossa aplicação. Vamos aqui no terminal, vamos executar node index.
Colocamos a nossa aplicação em execução. Vamos lá no navegador e vamos abrir aqui a página de entrada da nossa aplicação. Tá? Então, vou colocar o host 3000. Vamos aqui em categorias. Vai apresentar para a gente agora a lista de categorias, já com o nosso íconezinho de edição, como nós podemos observar aqui. Ó. Então, se eu for aqui na linha, note aqui embaixo, aqui na barra de status da janela aqui do navegador, o que vai aparecer para a gente. Então, se eu for aqui na linha de amigos, né, e posicionar sobre, né, o nosso ícone de edição, vejam o que vai aparecer ali embaixo. Ó. Aqui embaixo na barra de status. Vai aparecer localhost 2.3000 barra categorias, barra editar, barra 2, né, que é o ID desta linha aqui de amigos. Então, é este ID 2 que vai ser enviado na requisição aqui para o nosso servidor, né? Para esse app-get aqui, barra categorias, barra editar, barra ID. Nota que também apresenta aqui para a gente, além do ícone aqui, né, usando a fonte lá que nós utilizamos do CSS, tá mostrando também ali, né, o nosso, né, a nossa mensagenzinha, né, editar categoria, ok? Então, quando eu vier aqui e clicar, por exemplo, no amigos, vai ser enviada essa requisição. O nosso, né, servidor vai processar essa requisição, fazendo find by PK, buscando lá no banco de dados pelo ID e recuperando o, né, objeto inteiro, o registro inteiro, né, o ID e a descrição. Quando ele terminar, vai ser executado então essa função den, né, que por sua vez recebe como parâmetro, né, o objeto categoria retornado pelo find by PK. Esse objeto categoria a gente passa então para a página editar, que renderiza então, né, passa para o render essa página editar, para ser renderizada e mostrar para o usuário os dados dessa categoria, como nós vimos aqui na estrutura da página editar. Tá? Então ele está mostrando aqui a categoria, ponto de descrição, né, e aqui o campo escondido, né, o ID com o seu valor. Tá? Então voltando aqui na página, se eu vier aqui e alterar essa descrição da categoria e clicar em atualizar, vai ser enviada uma nova requisição lá para o nosso servidor para que seja tratada essa operação. Se eu desistir, eu posso voltar aqui para a lista de categorias. O que nós vamos ver na sequência agora é a codificação dessa ação atualizar, para que a gente grave essas alterações que o usuário realizar aqui, então, no processo de edição de uma categoria. Então aqui, após o usuário, né, editar os dados da categoria nesse formulário, tá? Ele vai digitar a descrição da categoria, ele vai clicar no botão atualizar, certo? Então quando ele clicar aqui no botão atualizar, vai ser enviada essa requisição aqui para o servidor, né, via método post. Então nós temos que voltar lá no index.js e editar esta ação aqui do categorias barra atualizar para gravar no banco de dados atualização. Então voltamos aqui no index.js e aqui abaixo, né, nós vamos fazer o tratamento dessa requisição. Então quando chegar um app post, agora é um post, né? Quando chegar o app post barra categorias barra atualizar, tá? O nosso servidor vai realizar a seguinte função. Ele recebe requisição resposta. Certo? E ele vai fazer o seguinte. Tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar agora os dados que estão vindo nessa requisição via o body parser, né? Então, estão vindo aqui no corpo da requisição agora, visto que a gente usou lá um form do formulário e um post. Então, eu vou criar duas variáveis aqui, o letID, que está vindo lá com o campo hidden, aquele escondido. Tá? rec.body.id e vou criar a variável descrição e associar essa variável descrição o que está vindo no corpo da requisição, que é a descrição. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou enviar para o banco de dados, né, a operação para atualizar esse registro, dado o ID que nós temos aqui, né? Então, vamos usar lá o nosso modelo de dados, categorias,
E nesse modelo de dados categorias, nós vamos executar a instrução update, que é semelhante lá ao nosso update do select, né? Então, se a gente fosse usar o SQL para fazer essa operação, ficaria da seguinte forma, né? Ficaria da seguinte forma: update, o nome da tabela, né? Update, update categorias, set, descrição igual à descrição que nós estamos passando como parâmetro, where ID igual ao ID que nós estamos passando como parâmetro. Essa seria a instrução SQL, certo? Aqui no SQLize, o nosso update aqui funciona da seguinte forma: nós passamos o campo que nós queremos atualizar, o conjunto de campos que nós queremos atualizar. Neste caso, a tabela de categorias só tem um campo, que é a própria descrição, né? Então só passamos a descrição aqui. E aqui a condição, né, de atualização, o filtro de atualização, né, que é a cláusula where, lá do SQL. Então nós vamos atualizar a categoria, né, cujo ID seja igual ao ID que nós estamos passando ali. Então, where ID igual ao ID que nós estamos passando como parâmetro ali para a nossa instrução, certo? Após ser executado esse update, então, then, né, após a conclusão desse update, realize a seguinte função. Aqui nós não passamos nenhum parâmetro para essa função, e a nossa função simplesmente faz o seguinte, tá? Vai fazer o seguinte, vai redirecionar o usuário para a página de categorias, certo? Né? Então, para redirecionar o usuário para a página de categorias, nós temos que fazer uma outra requisição para o nosso servidor. Para fazer uma requisição para o nosso servidor aqui da nossa própria aplicação, nós usamos uma funçãozinha chamada redirect. Tá? Então, esse res.redirect, né, vai fazer uma chamada, né, uma requisição para esse nosso servidor. Tá? Fazer uma requisição para a lista de categorias. Para a gente fazer uma requisição para a lista de categorias, é a requisição barra categorias. Certo? Tá? Então nós vamos redirecionar, fazer um redirecionamento para o nosso servidor, fazendo uma nova chamada para barra categorias. Então quando chegar aqui no nosso servidor, no nosso Index.js, essa chamada barra categorias, o que ele vai fazer? Nós já temos aqui em cima, né, a ação para isso. Então quando chegar esse get, ó, eu já tinha codificado ele aqui, ó. Quando chegar novamente esse get barra categorias, ele vai fazer isso aqui, vai renderizar novamente, né, a página, né, de listagem de categorias, atualizando para a gente essa lista de categorias. Okay? Então é isso que faz esse redirect que nós colocamos aqui embaixo, né, depois de atualizar o registro. Vou só salvar aqui para a gente poder testar. Então vamos testar agora como é que ficou a execução desse nosso código. Node Index. Vamos abrir aqui o navegador. Localhost 3000. Voltamos ali em categorias. Aqui então nós temos a listagem das categorias. Quando eu vier aqui em amigos, clicar para editar, vai ser enviada a requisição, ele já apresenta para a gente aqui o dado, né, amigos. Aí eu vou trocar aqui para amigos de infância, tá? Quando eu clicar aqui em atualizar, ele vai enviar essa requisição então para o banco de dados, né, solicitando para a atualização agora aqui deste registro, que a gente acabou de decodificar aqui, esse post. Quando eu clicar em atualizar, ele vai fazer isso. Esse post aqui vai fazer então a atualização, como nós vimos aqui anteriormente, né? Ele vai fazer a atualização dos dados dessa categoria no banco de dados e vai redirecionar o usuário para a lista de categorias novamente. E é isso que está sendo apresentado aqui para a gente, né? Vejo que ele já atualizou aqui a lista de categorias mostrando, né, o Amigos da Infância, que foi a alteração que a gente fez ali. Ok? Bom, na sequência nós vamos ver como criar agora, né, o processo de exclusão de uma determinada categoria no nosso banco.